Pastor meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Hoje nós fechamos o livro de Ageu, profeta Ageu. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Então vamos ver. Ageu já havia falado de uma série de coisas, inclusive sobre a glória no segundo tempo e o resultado da obediência quando Deus nos repreende. E agora ele fala sobre a última profecia de Ageu, as bênçãos para o povo e principalmente para Zorobabel, descendente de Davi. Essa última profecia acontece no 24º dia do 9º mês. Este mês é o mês do início das chuvas. Então, existem épocas muito marcadas em Israel. Então, nós podemos dizer que este mês é o mês em que as chuvas acontecem. Então, ocorre a semeadura, eles fazem a plantação e depois eles já têm a chuva para fazer aí a produção. Então, Deus fornece chuva para isso. Nessa época, então, Deus fala através de Ageu uma lição bastante importante para nós. Então, ele menciona questões de santidade e de impureza. Então, ele vai perguntar para os sacerdotes o que é puro, o que é impuro, o que fica puro, o que fica impuro, em relação às coisas e às pessoas que estão agindo sobre essas coisas. E a lição que nós temos aqui é a seguinte: santidade não se transmite por contato. Ou seja, se alguém é santo e toca algo que não é santo, que é impuro, esta coisa não fica santa. Ao contrário, o que era santo torna-se impuro. Tá? Como assim? Ora, se um sacerdote que está consagrado, que está santificado, que está nas funções de sacerdócio, se ele toca num cadáver, por exemplo, o cadáver não fica puro, o cadáver não fica santo, mas o sacerdote fica impuro. É a mesma coisa que nós falarmos sobre doença, né? Se eu entro em contato com um doente ou com uma fonte de doença, eu vou ficar doente. Então, a impureza se transmite pelo contato, mas a santidade não. Como é que nós fazemos santificação? Como é que nós limpamos? Ou pelo fogo ou pela água. Então, estas duas coisas podem fazer a santificação, a purificação. O povo era santo. Sede santo porque eu sou santo. Mas ele era santo por quê? Porque ele estava consagrado ao Senhor, ele estava separado ao Senhor. Mas à medida em que este povo se juntava com o gentil, ele não deixava o gentil santo. Ao contrário, ele se tornava impuro. Então, quando este, misturado ao gentil, fosse fazer um sacrifício, o sacrifício não estava puro, o sacrifício estava impuro, porque estava contaminado. Então, as ofertas, o que Deus está tentando dizer aqui as ofertas não purificavam o povo, porque elas estavam sendo contaminadas por pessoas contaminadas que estavam tocando nelas. Então, por que então Deus determina lá no Antigo Testamento, lá nos primeiros livros, que eles sacrifiquem, que eles toquem na cabeça dos animais para que eles sejam purificados da sua culpa? Porque Deus aceita isso para purificação. Não que ele seja. Não é o animal que é santo. Santo é Deus. E ele vai aceitar a nossa oferta
ele vai aceitar o nosso sacrifício por amor a nós, por misericórdia, por graça. E aí, aceitando o sacrifício pela culpa, aceitando o sacrifício pelo pecado, ele purifica pelo fogo, pelo sangue. Então, o que nós temos aqui, amados, é a bênção de Deus em graça, em amor, em misericórdia, para aceitar um sacrifício, uma oferta que vai ser santa, por conta da vontade dele, da aceitação dele. Não porque ela é, por si só, santa. Se fosse assim, era só tocar na cabeça do gado e pronto, você estaria purificado. Não funciona assim. Funciona fazendo todo o ritual e funciona, então, sacrificando o animal. E o Senhor aceita ou não. A aceitação é secundária. Então, se eu estou fazendo isso com o ritual correto, um cerimonial correto, um coração contrito correto, Deus aceitará. Quem vai falar mais sobre isso é Malaquias. Malaquias vai falar sobre isso, a gente vai ver num vídeo mais para frente. Entretanto, aqui ele já vai lembrar as pessoas a respeito disso, né? Então, a minha obediência, a minha contrição de coração, o meu andar no caminho é que vai alcançar a bênção de Deus, porque ele aceita, por seu amor, por sua graça, por sua misericórdia, o que eu estou fazendo. Então, ele aceita por conta disso. E aí, Deus continua e ele diz o seguinte, porque o templo foi construído, né? Eles ouviram a repreensão, eles estavam na vidinha deles e não querendo saber nada de Deus. Mas como eles ouviram, como eles voltaram, como eles reconstruíram o templo, eu estou aqui falando já no momento em que o templo já foi reconstruído. O templo já foi reconstruído, ou seja, eles ouviram e fizeram. Não só ouviram, mas fizeram também. Deus faz uma declaração. Ora, o que acontecia antes? Horeb e Hareb. Lembra? Eu tenho seca porque eu tenho abandono. Ora, não tenho mais abandono porque o povo reconstruiu. Então, o que acontece? Eu não tenho mais seca. Se não está mais abandonado, não tem mais seca. Então, o que acontece aqui é que Deus faz uma declaração. Vocês fizeram o que eu pedi para vocês fazerem, vocês ouviram, o coração de vocês foi atento e vocês fizeram. Então, eu lhes digo, a semente dará fruto, abundante. E deste dia em diante, eu vos abençoarei, diz o Senhor. Então, deste dia, eu vos abençoarei, diz a palavra de Deus, para mim e para você, assim como foi no tempo de Ageu. Esta palavra é viva e ela é atual. Então, se eu estou preocupada com as coisas de Deus, se eu estou preocupada com a obra de Deus, a obra que Deus pôs nas minhas mãos, e eu faço isso, Deus abençoa deste dia em diante. Toma posse, meu amado. Toma posse. Finalmente, o livro termina chamando Zorobabel. De novo, você já sabe quem é Zorobabel. Zorobabel é descendente de Davi. Ele está representando ali a descendência, a estirpe de Davi. E você lembra as promessas que Deus fez para Davi, que são as mesmas promessas. Deus, quando promete, meu amado, ele só não faz quando você não faz a sua parte. Quando você faz a sua parte, Deus honra a promessa que ele fez. E aí Deus chama então Zorobabel e diz o seguinte: naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu te tomarei, ó Zorobabel,
filho de Sealtiel. Sealtiel é quem? Sealtiel é descendente de Davi. E ele chama servo meu. Assim como ele chamava Davi, Davi também foi chamado de servo meu. Assim como ele chamou um descendente de Zorobabel, que foi Jesus. Meu servo, servo meu. Então olha que coisa aqui. Ele pega Zorobabel porque Zorobabel é da descendência de Davi e ele o chama servo meu. Este Zorobabel está no meio do caminho para a vinda de Davi, de Jesus, porque ele tem Davi antes, Zorobabel e Jesus. E te farei como um anel de selar. Nós não usamos mais anel de selar, mas nós temos carimbos, nós temos selos oficiais ainda. No dia a dia a gente não faz isso, mas o poder público faz isso. Existem selos, existem carimbos. Então o que ele está dizendo aqui? Zorobabel, você é o meu carimbo, você é o meu selo, você está aqui com o anel de selar, porque eles colocavam o selo, tinha uma imagem no selo, e quando eles colocavam, fixavam isso no documento, estudava autenticidade, estudava autoridade. Então ele está dizendo, Zorobabel, você é o meu selo, você é o meu anel, você tem a minha autenticidade, você é autêntico, você tem a minha autoridade, você é o anel, eu te farei como se fosse um anel, com autoridade e com autenticidade, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Assim ele falou para Jesus, assim ele falou para Davi. Então, meu amado, aqui nós temos uma sequência de promessas. Como ele prometeu a Davi, ele estava cumprindo em Zorobabel e dizendo, daqui para frente ainda tem mais. Não termina em você. A promessa que eu fiz para Davi não termina em Zorobabel. A promessa que eu fiz para Davi, ele continua em Zorobabel, eu renovo essa autenticidade aqui, essa autoridade aqui, e ela vai até Jesus. Porque Jesus também é servo meu, Jesus também é escolhido de Deus. E amado, eu vou além, e eu digo que eu também sou escolhida de Deus e você também é escolhido de Deus. Para fazer o quê? Para fazer a obra de Deus, para estar à frente e para cumprir os desígnios de Deus para nós e para o mundo. Amém, amados? Bons estudos.